Neste estudo de caso, vamos determinar a altura máxima e o alcance de um ponto material, veja bem, um ponto material em movimento oblíquo, né? Então ele vai executar essa trajetória parabólica, deste ponto até este, né? Inicialmente ele tem aqui uma velocidade v0, e aí ele vai atingir, em algum momento aqui na metade do tempo, ele vai atingir a altura máxima. Vai atingir a altura máxima aqui, e depois de chegar aqui no mesmo nível, ele vai atingir o que a gente chama de alcance. Então a gente vai determinar nesse estudo de caso essa altura máxima e esse alcance. E o que nós temos de informação? Nós temos de informação a velocidade inicial em y. Veja bem, a velocidade inicial em y, que é uma componente da velocidade total em y, o módulo dela foi fornecido. Vale 10 metros por segundo. O módulo dessa velocidade é na direção do eixo y. Só importante sempre a gente escolher e indicar o sistema de referência, né? Então essa aqui é a direção do eixo x, essa aqui é a direção do eixo y, é um movimento plano. Também foi fornecido o ângulo de lançamento, o ângulo inicial, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de lançamento, ok? Π sobre 6 radianos. Π sobre 6 radianos equivale a 30 graus, né? A 30 graus. E nós sabemos que aqui também tem uma velocidade constante, que é a velocidade na direção do eixo x. Ela é constante porque na direção do eixo x o movimento é uniforme, ok? Muito bem, então com essas informações vamos determinar a altura máxima e o alcance, né? Vamos começar com a altura máxima. Veja bem, nós sabemos que a altura máxima, basta a gente ter a velocidade na direção do eixo y. A gente pega e eleva ao quadrado e dividir por 2g. O g aqui foi fornecido, foi pedido para utilizar a aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então com essa expressão a gente determina a altura máxima. Veja, essa velocidade foi fornecida, 10 metros por segundo, tudo isso ao quadrado, 2 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado é o g. Ok, então fazendo essa conta, veja, não é uma conta tão difícil de fazer, porque aqui é 100, né? 10 ao quadrado é 100. Se aqui fosse 10, seria 100 por 10, 10. 10 dividido por 2 daria 5. Mas é um pouquinho menor que 10 aqui, então o resultado vai dar um pouquinho menor do que 5, aproximadamente 5,1 metros, né? 5,1 metros. Então essa altura é a altura máxima que o ponto material atinge sendo lançado por um ângulo de 30 graus com uma velocidade vertical de 10 metros por segundo. Então, a altura máxima não foi muito difícil de determinar. Agora vamos determinar esse alcance, né? Vamos lembrar aqui que o alcance é uma posição no instante inicial mais 2 vezes a velocidade ao longo de x, módulo, vezes a velocidade em y no início, né, do movimento, dividido por g. Essa é a expressão do alcance. E veja que essa informação nós temos. Esta não. Esta nós não temos. Então a gente vai ter que, de alguma maneira, obter a informação de Vx, certo? Mas veja, se a gente considerar aqui que aqui é a origem do movimento, ou seja, a posição inicial em x é 0 e a posição inicial em y é 0, então esse termo aqui é 0, facilita as nossas contas, né? E aí resta-nos descobrir quem é o Vx
a velocidade em x no início do movimento. Na verdade é a velocidade constante, né, em todo o trecho da direção x. Veja, vamos fazer o seguinte, vamos relacionar a velocidade inicial em y com a velocidade inicial em x. Essa é uma maneira de fazer. Eu gosto muito dessa maneira. Com ela a gente vai obter esse resultado que a gente quer. Veja, o que é, pensando de forma trigonométrica, a velocidade em y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento, dividido pela velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento. Veja que esses dois termos são iguais, então ele dividido por ele mesmo dá 1. E esse termo aqui acaba se tornando a tangente, né? Porque seno sobre cosseno é a tangente desse ângulo inicial. Então veja bem, a relação entre a velocidade em y pela velocidade em x nos dá a tangente do ângulo. No caso aqui, é a relação entre essas velocidades no início do movimento. Então isso vai dar a tangente do ângulo do início que foi fornecido aqui, ó, que é o ângulo de lançamento. Ok? Então para descobrir x, ó, a partir dessa expressão, para descobrir o valor da velocidade em x, basta a gente pegar a velocidade em y, ó, a velocidade inicial em y, só trocar esse termo por esse, né? Então a gente pega a velocidade em y e divide pela tangente do ângulo inicial. Veja bem, olha que maravilha. E aí, veja, aqui, ó, essa velocidade inicial vale 10 metros por segundo, que foi fornecida aqui, né, em y. E o ângulo é 30 graus, é π sobre 6. E veja, a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Sobre 3, desculpa. Raiz de 3 sobre 3. Porque é seno sobre cosseno. O seno de 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então faz essa conta. O resultado dá raiz de 3 sobre 3. Racionalizando aqui, ó, nós vamos chegar num resultado aqui, ó, de 10 raiz de 3 metros por segundo. Racionalizar pode multiplicar e dividir pelo mesmo fator raiz de 3, né? Pega esse número 10 dividido por raiz de 3 sobre 3, né? Aqui embaixo você multiplica e divide por raiz de 3. Aí você racionalizou o número, dá o mesmo resultado. Então a gente chega numa velocidade em x, que é esse valor. Agora o alcance, para determinar o alcance é só a gente multiplicar, então. 2 vezes 10 raiz de 3 metros por segundo, que multiplica também os 10 metros por segundo que foram fornecidos. E divide isso aí pelo fator g, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, o alcance aí, ó, fazendo essa conta, vai dar aí aproximadamente 35,31 metros. Então, esse é o alcance, essa é a distância percorrida por esse ponto material, deste instante até este, no mesmo nível, né? No mesmo nível, esse é o alcance. Então, veja, com uma velocidade inicial em módulo vertical de 10 metros por segundo e um ângulo de lançamento de 30 graus, o ponto material atinge uma altura máxima de 5,1 metros e um alcance no mesmo nível, né, de 35,31 metros. Ok?